Olá, eu sou a Pai e esse é o portal Panoir. Sentiram minha falta? Nossa, a Semana das Bruxas veio um mês mais cedo pra mim. Tudo resolveu quebrar, até fiquei sem internet. Não se preocupe que eu já taquei sal pela casa. Fãs da família Winchester me entenderão. E vamos para as novidades? Hoje eu começo uma nova fase no canal. Eu postarei tanto os vídeos curtos de indicação de mangás, quanto vídeos longos de resumos. Nos vídeos longos teremos um novo quadro, abreviando a história enquanto eu comento, que começa hoje, aproveitando o mês do Halloween como uma história de terror. Eu resumirei uma temporada inteira desse mangá, mas antes, não vamos nos esquecer de nossas medidas de segurança. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe aquele like motivador. Tudo para uma viagem e retornos seguros. Tudo pronto? O nosso portal irá abrir em... Duas estudantes conversavam na rua. Uma apresenta para a outra o aplicativo de inteligência artificial que respondia todas as perguntas que fizessem a ela. ChatGPT é você? A garota disse que foi graças a Saiko, o nome da IA, que ela conseguiu sair com o garoto que ela gostava. Nossa, melhor que Tinder. A IA tinha um visual de colegial muito bonita e dava conselhos e dicas sobre diversas coisas, tanto para conseguir namorar a pessoa que você tem interesse, quanto ficar mais atraente. Em algum lugar em Tóquio, uma garota estava em seu quarto maquiando-se para ir à escola. As dicas usadas para a make foram dadas por Saiko, e ela estava muito feliz com o resultado. A IA conversa com a garota em tempo real, dizendo que ela estava muito linda. A estudante se chamava Yuka-chan e conta para Saiko que estava interessada em um garoto que jogava basquete na escola e queria conselhos para conquistá-lo. A Saiko a recorda sobre o atual namorado da garota, que era do time de futebol, mas essa diz que eles não estavam mais juntos. Saiko decide ajudá-la com seu novo relacionamento, para a felicidade da Yuka-chan. Na escola, ela já estava aplicando os conselhos, participando dos treinos dos garotos de basquete e sempre gritando incentivo para o garoto que ela gostava. Sua colega, ao perceber a aproximação dela com o jogador, a pergunta como eles haviam ficado próximos. A Yuka-chan esclarece que foi através do aplicativo Saiko e explica que era uma inteligência artificial que conversava com as pessoas. A amiga dela acha isso meio assustador e pergunta se não era perigoso. A Yuka diz que não tinha nenhum problema, pois ela havia pesquisado sobre a empresa criadora da IA e eles eram uma importante empresa de tecnologia independente. A amiga pergunta a Yuka como ficava o namorado dela nessa história. E ela responde que não faria nada, pois era óbvio que eles haviam terminado. Mas, pelo que dá a entender, ela simplesmente se afastou do garoto e deixou que ele percebesse isso. A amiga dela até informa que ele não parecia ter conhecimento desse término. Mas a Yuka-chan não estava nem aí. Ela já tinha planos num domingo com o senpai do basquete, seu novo crush, e esperava que fosse muito divertido. E tudo isso graças a Saiko. Saiko, quando dito separado, significa em japonês a expressão vamos, e a Yuka-chan ouviu Saiko ser dito. Acreditando que a amiga estava chamando para algum local, ela pergunta para onde. Mas a amiga não entende a pergunta, pois ela não tinha dito nada. Yuka-chan diz que a escutou chamando para sair. De repente, um barulho é escutado. Por onde as duas passavam, havia uma área em construção, e um dos módulos de andaime soltaram-se, e as barras de ferro estavam caindo naquela direção. A amiga de Yuka-chan a grita, mandando que ela olhasse para cima para perceber a situação, mas quando essa o fez, é empalada pelos olhos com os tubos de ferro. Em uma outra cidade e prefeitura, um trio de estudantes conversava. Uma delas estava usando um lindo colar e as amigas queriam saber onde ela havia conseguido ele. A garota disse que Saiko havia escolhido para ela pela internet. As amigas perguntam se não era uma aplicação um pouco cara, mas a garota disse ter encontrado um bom emprego, então podia pagar. As amigas ficam animadas, querendo que elas indiquem esse emprego, mas ela somente sorri. Ela recebe uma mensagem no celular, alguém marcava com ela à noite em um local chamado Castelo. Ela abre o aplicativo da Saiko e sussurra para a IA criar uma desculpa para ela oferecer à mãe e poder ir a esse encontro. Saiko confirma que faria um. O castelo era um motel que tinha esse formato, e a garota estava ganhando dinheiro vendendo o corpo. Enquanto o cliente tomava banho, ela contava o dinheiro que havia conseguido naquela noite, muito empolgada. Ela levanta e começa a andar pelo quarto e manda um recado para Saiko, agradecendo pela dica. Ela escuta algo chamar Saiko.
e vira-se procurando de onde vinha aquela voz. Sem perceber a aproximação com o ventilador, a ponta da corrente é sugada pelas hélices do aparelho, puxando ela pelo pescoço. Quando o cliente finalmente sai do banho, depara-se com a cena assustadora da garota com o pescoço espremido, presa ao ventilador. 3 colegiais estavam tentando roubar uma mercearia usando a Saiko para hackear as câmeras de segurança do local e informá-las no momento para colocar os produtos na mochila e sair dali sem serem notadas. Elas ficam contentes porque a saída tinha sido um sucesso com a ajuda da Saiko, mas novamente uma voz chama Saiko e um caminhão passa por cima dela. Em outras prefeituras, vemos que usuários da Saiko estão perdendo a vida de maneira brutal e estranha. As pessoas começaram a comentar sobre essa aplicação, pois todos os envolvidos nas mortes usavam ela. Começaram a correr os rumores de que o aplicativo era de origem militar, que havia sido usado pela CIA e até pela NASA. Todos passaram a acreditar que esse IA era maldito. E vemos que a Saiko não estava mais com a fisionomia bonitinha, mas uma feição bem aterrorizante. Os jornais noticiavam sobre circunstâncias estranhas que garotas colegiais estavam perdendo a vida em vários distritos diferentes. Enquanto isso, em alguma cidade no Japão, estudantes levavam suas vidas normalmente. Shizi, uma linda estudante, chegava à escola sendo cumprimentada por todos seus colegas pelo caminho. Sua amiga Karen se aproxima dando bom dia para ela também e elogia o fato dela estar sempre bonita todos os dias. Shizi fica tímida, dizendo que não fazia nada demais, mas Karen vai falando de todas as qualidades da garota, como ela ser a mais popular com os alunos do primeiro ano, tirar boas notas e fazer parte do conselho estudantil. Tudo o que ela fazia era impecável. Shizi não se vê tão brilhante dessa forma. Karen então lamenta que infelizmente para ela as coisas não eram tão fáceis assim. Ela precisava ser assessorada pela Saiko para poder se sair bem. Shizi não sabia o que era Saiko e pergunta se era algum grupo profissional que ajudava outras pessoas. Karen acha estranho a amiga não saber sobre o app do momento e explica que Saiko era muito usada pelas meninas e que era uma inteligência artificial que você fazia perguntas sobre qualquer coisa e ela nos ajudaria. Inclusive, muitas garotas haviam conseguido sair com as pessoas que elas tinham interesses graças a esse aplicativo. E pergunta por que a Shizi não instalava a Saiko também. Melhor não, Shizi. A garota acha que poderia ser uma boa ideia, mas ela não tinha nem esse tipo de problema com relacionamentos. Karen passa na cara da amiga que ela não era boa em interagir com os garotos. Então esse seria um bom motivo para ela baixar a Saiko e fazer consultas com ela, apesar de eu achar melhor ela procurar um psicólogo. Enquanto conversavam empolgadas, Shizi se esbarra em um garoto, se é que podemos chamar esse brutamonte de garoto, e ele acaba derramando o suco que bebia no próprio rosto. Ele vira-se irritado, mas quando nota que foi uma garota bonita que tinha se esbarrado nele, ao invés de ser violento fisicamente, ele a obriga a sair com ele para um hotel. Só assim ele aceitaria as desculpas dela. Shizi fica desesperada, mas não por muito tempo. Um Super Saiyajin aparece apertando o pescoço do garoto e perguntando se ele poderia também ir para o hotel com ele. Com os dentes semicerrados, o valentão deixa escapar o nome do Saiyajin. Era Naruse. E Naruse o solta, e esse valentão sai correndo, se sentindo envergonhado. Shizi tenta agradecer a ajuda, mas gagueja muito. E Naruse não estava muito interessado em receber seus agradecimentos, então ele parte dali sem olhar para elas duas. Kara explica que ele era Naruse Kengo, um estudante que enfrentou sozinho vários estudantes do último ano, então tinha fama de valentão. Quando chegou em casa, Shizi ficou pensando no Saiyajin que a salvou. Ela queria falar adequadamente com ele e não gaguejando como fez ao tentar agradecer. E pensa se não seria bom instalar Saiko e tentar se consultar com ela. Mas ao pegar o celular para baixar o aplicativo, ele já estava instalado nele, para sua surpresa. Ela pensa que a amiga Karen havia instalado em algum momento sem a sua autorização. Quando clica no app, ela é recebida alegremente pela Saiko fofinha, que se apresenta para ela e já vai perguntando por que a Shizi estava com o rosto tão solitário. Shizi fica chocada, porque ela nem havia falado o nome dela ainda, e pergunta como Saiko sabia. Saiko responde que esse tipo de coisa não era preciso ser dito a ela, e Shizi, tentando racionalizar a situação, conclui que por ser um IA, ela devia ter pego as informações no ato de instalação, puxando os dados do celular, e que via seu semblante
triste porque usava sua câmera frontal. Saiko se prontifica a ajudá-la com qualquer coisa, dando as melhores respostas para ela obter o melhor resultado. X então explica que ela sempre foi ruim em falar com garotos e tinha medo de que isso se tornasse mais grave com o passar do tempo. Saiko dá um sorriso maligno e solta a direta que ela queria era mesmo ficar próxima do Naruse-kun. X fica feliz por Saiko ter acertado em cheio, mas depois sua ficha cai. Ela não havia falado nada sobre o garoto para Saiko. Fingindo demência, Saiko diz que ajudaria ela, e só vemos a reação estranha de X olhando para o celular. Bem, X não morreu, porque na manhã seguinte ela vai para a escola e vê Karen conversando com Naruse no corredor. Pescamos um leve ciúminho rolando, mas Karen percebe a chegada da amiga e a chama para perto e apresenta Naruse para ela. Naruse pergunta se ela estava usando o aplicativo Saiko. Nervosa pela aproximação e por estar falando com o garoto, X começa a gaguejar, dizendo nada com nada. Ajudando a amiga, Karen responde que elas não estavam usando o aplicativo, o que sabemos que é uma grande mentira. Ao ouvir a resposta, ele se despede delas e sai. Karen fica intrigada com o motivo de ele querer saber sobre isso. Uma garota que estava no corredor, mexendo no celular, comenta que finalmente a moda tinha chegado no gosto dos garotos. Para Naruse, está interessada em um app muito usado pelas meninas. Essa garota era Shimizu-san. Karen pergunta se Shimizu usava Saiko, e ela responde que usava para tudo. Inclusive, foi graças ao app que ela estava saindo com o senpai que queria, e tinha se tornado mais ativa nas atividades do clube, sem contar a pontuação na escola que havia melhorado, pensando seriamente em instalar Saiko também. Porém, Shimizu comenta que ela havia escutado alguns rumores sobre o app, que algumas pessoas estavam perdendo a vida por serem amaldiçoadas pela Saiko. X e Karen ficam chocadas. Karen inclusive diz que isso seria impossível. Se a Saiko estivesse matando todo mundo que a usa, não haveria ninguém vivo. Shimizu concorda com a lógica dela, porém havia várias notícias saindo na mídia de garotas que perderam a vida em acidentes macabros em todo o canto do país. Infelizmente, a conversa foi encerrada com o professor chamando elas para entrarem, pois as aulas começariam. Como Shimizu era de outra turma, ela se despede, mas combina com as garotas de se encontrarem no final das aulas. Vemos que depois de saírem da escola, elas foram passear com a Shimizu em um distrito comercial, pois essa precisava fazer algumas coisas por ali. Shimizu aproveita para continuar o assunto de mais cedo. Ela fala que muitos acidentes fatais foram catalogados como mortes estranhas e que contaram a ela que isso era uma maldição da Saiko. Ela cita alguns acontecimentos, como o de uma guria que foi empalada por tubos de ferro em uma zona de construção diretamente pelos olhos, e outra de uma mulher que esquentava a água do banho e se ferveu dentro. As meninas ficam espantadas com o que ela dizia. Kari pergunta para Shimizu se ela tinha consultado a Saiko para saber tudo aquilo. Ela responde que havia sim feito essas perguntas para Saiko, mas que estranhamente essa sempre responde não saber nada sobre isso. Porém, isso não foi o suficiente para fazê-la desistir. Ela conta que tratou de investigar através de revistas e pela internet, pois ela amava lendas urbanas e coisas sobrenaturais. Shimizu tinha certeza que existiam condições para ser amaldiçoada por Saiko, e ela queria descobrir quais eram para se manter segura e continuar utilizando o aplicativo. Ela estava muito empolgada enquanto elas estavam na escada rolante, e uma folha de papel cai de sua mochila em direção a X, que recolhe o papel. Mas ao ler, ela percebe se tratar de uma prova que ainda não foi aplicada pelos professores, mas que, de alguma forma, a Shimizu tinha posse. Shimizu recolhe envergonhado o papel de sua mão, agachando-se no degrau, e de repente escuta aquela voz. Saiko! Ela vira-se para trás, querendo saber quem sussurrou. As meninas perguntam qual era o problema, e ela diz ter ouvido uma voz chamando. Vemos que a saia do uniforme dela estava se aproximando do vão entre os degraus da escada rolante, bem próximo ao topo, e ela é arrastada para trás quando essa saia se prende.
As garotas gritam que ela estava presa e Shimizu se desespera. Agarra fortemente o braço de Shize, que estava à sua frente, para tentar se desprender. Mas Shize não conseguia segurá-la por muito tempo. E ela, sendo puxada para trás, é sugada para dentro da escada rolante, como uma fruta na centrífuga. Em seu celular, Saiko fazia um sorriso tenebroso. Melhor anotarem aí, não descer escadas correndo, segurando guarda-chuvas em mãos e também não se agachar em escadas rolantes usando saias. Parece que para não ser amaldiçoada por Saiko, é melhor não falar muito sobre ela, não é mesmo? Na escola, todos os alunos são reunidos para ouvir a nota de falecimento de Shimizu Reina-san e fazerem seu minuto de silêncio e orações. Logo depois, os burburinhos das meninas querendo consolar e ao mesmo tempo saber um pouco mais dos últimos minutos de vida de Shimizu vão até Shize. Shize lamenta profundamente não ter conseguido puxar a colega antes da saia prender, mas as garotas dizem que ela não poderia fazer nada e que a culpa não foi dela. O problema estava na escada rolante, que estava com defeito. Elas alertam que a Karen também estava em choque com a situação, que ela não deveria se sentir tão pressionada com aquilo. Shizu agradece as meninas por serem legais com ela, mas mentalmente segue pensando se seria realmente uma falha na escada rolante, porque a Shimizu estava comentando na hora sobre a Saiko ser amaldiçoada, e recorda a garota dizer que haviam condições para que ela tirasse a vida de seus usuários. Mas Shizu não sabia quais eram, mas ela recorda ter visto brevemente, no meio do caos de ketchup humano, a face estranha da Saiko no celular de Shimizu. Quando ela estava no corredor com um esquadrão de guarda, parecendo uma celebridade com seus fãs, Naruse aparece querendo saber sobre o que ela viu no dia da morte de Shimizu. Shize empaca como sempre, sem conseguir falar uma palavra coerente na frente dele. Naruse então diz que as fezes da ervilha dourada estavam se disseminando, mas ela não entende o que aquilo significava. E suas amigas atrás acham que o comportamento dele era asqueroso, afinal ele tinha dito fezes. Vendo que ela não havia entendido e que aquelas meninas atrás dela eram um saco, ele a puxa para outro local. Do lado de fora, ele pergunta o nome dela e ela se apresenta como Asahina Shize. E ele fala o próprio nome, que pasme, não é Goku. Naruse pergunta se ela viu algo estranho nos finais da vida de Shimizu, e ela não compreende de cara o pedido dele. Então ele é mais direto, pedindo que ela relate o que viu antes do acidente acontecer. Ela começa a recordar que Shimizu havia deixado cair uma prova que os professores não haviam aplicado ainda, e que ela se agachou para pegar de volta, e que nesse momento a Shimizu olhou para trás e sua saia ficou presa na escada. Naruse a interrompe, dizendo que tinha algo a ver com as provas finais. E ela pergunta como. Ele explica que muitas das vidas perdidas de modo suspeitoso eram de garotas que usavam a Saiko para algum propósito ruim, e que isso era a maldição da Saiko. Nesse momento, Shize se recorda do rosto tenebroso visto na tela do celular. O Saiyajin continua a falar que acreditava que essas pessoas precisavam cumprir algumas condições para ter esse final. E Shize fala que Shimizu tinha dito a mesma coisa para ela. Ela pergunta se Naruse sabia quais eram as condições. E ele responde que talvez sim, conseguia evitar as punições da Saiko. O problema da Shimizu foi que ela havia usado a Saiko para entrar nos computadores da escola e roubar as provas finais. As outras garotas foram de base por usarem a Saiko para hackear uma loja. Todas essas pessoas estavam usando a Saiko para cometer crimes e foram de Finality por causa disso. A conclusão que ele chegou é que as condições da Saiko para amaldiçoar alguém era que elas precisavam ser imorais. Shize pergunta como ele sabia tanto. Ele explica ter escutado muitas histórias de companheiros que foram de base e dessa maneira ele havia reunido várias informações. Eles estavam caminhando e chegam na estação de metrô. Naruse manda que ela tenha cuidado e pergunta mais uma vez se ela tinha instalado a Saiko. Mas, educado como sempre, ele nem espera a menina responder. Conclui que não e se despede. Shize fica emocionada percebendo que ele a escoltou até a estação e parecia estar preocupado com a sua segurança. Só que ela escuta um chamado. Saiko!
e alguém atrás dela a empurra direto para os trilhos do metrô, bem na hora que o transporte se aproximava. As pessoas que estavam no local ficam desesperadas, comentando que alguém havia caído nos trilhos, mas vemos que não foi daquela vez que a Chise foi gaguejar para Deus, pois Naruse havia pulado nos trilhos e puxado ela para um local seguro, impedindo essa de ser fatiada em vários pedaços. Ainda chocada, Chise caminha para casa acompanhada de Naruse, chorando muito. Ele confirma as informações que ela tinha dito sobre alguém ter empurrado, mas ela completa que ouviu uma mulher dizer Saiko antes disso. Ele entende Saiko e pergunta se ela estava usando o aplicativo. Ela explica que do nada o app estava instalado no seu celular. Ele pergunta se ela havia pedido álcool para Ia, mas ela disse que só falou para Saiko que não era boa conversando com garotos, e recorda o sorrisinho da Saiko falando que ela queria a atenção do Naruse, mas essa parte ela resolveu abafar. O Saiyajin fica confuso, porque a Saiko estava atacando a Chise, já que o pedido dela não era nada absurdo. Ele grita irritado que de novo a Saiko está usando uma condição nova para a maldição. Chise fica curiosa por ele dizer de novo e pergunta qual foi a outra. Ele então explica que tinha uma irmã mais nova e ela usava a Saiko. Um dia eles saíram para comprar roupa, porque a irmã queria dar uma roupa nova de presente para ele de aniversário, e disse que a Saiko havia ajudado a ela a encontrar a loja que tinha as roupas que ela gostava. Apesar das roupas em questão serem muito caras, a irmã pediu para que ele não se preocupasse com isso, pois estava apenas sendo agradecida por ele ser muito bom com ela, sempre a buscando depois das atividades do clube. Ela de repente vira-se e subitamente o teto da loja cai em cima, somente dela, a esmagando em sua frente. Chise fica chocada com o relato, e Naruse completa que a polícia concluiu o caso dizendo que o teto da loja era velho demais, mas ele não acreditava nisso, pois ele viu, do lado do corpo da irmã dele, a imagem bizarra da Saiko no visor do celular, sorrindo. E Chise diz ter visto a mesma imagem no celular da Shimizu quando ela também foi de arrasta pra cima. Ele promete que iria descobrir o motivo que levou a irmã dele a ser amaldiçoada e queria excluir o espírito maligno de Saiko da face da terra. De noite em casa, Chise ainda estava emocionada por Naruse ter a escoltado até em casa, e achava ele muito gentil e amável. Ela recorda que deveria excluir o aplicativo da Saiko e pega o celular para isso. Quando estava prestes a desinstalar, Saiko aparece na tela, dizendo que ela era muito malvada por querer excluir ela, mas mesmo que ela fizesse isso, não iria mudar o fato que ela iria de qualquer forma morrer. E com aquele sorriso macabro, ela ameaça que era impossível X escapar, pois ela iria capotar de qualquer maneira, e sua mão passa para 3D e sai da tela do celular em direção ao rosto de X, que está congelada de medo. X se afasta da mão e solta o celular, dando uma de Samara moderna. Saiko tenta sair de dentro do celular ao invés de um poço. X aproveita para abrir a porta do quarto e fugir, mas a porta não quer abrir de nenhuma maneira. Ela grita pelos pais que não atendem seu chamado. Virando-se para trás, ela percebe que Saiko está praticamente fora do dispositivo e indo em sua direção. Do nada, a porta abre um chutão do Naruse. Por muito pouco não chuta X junto. Ele corre em direção ao aparelho e quebra-o com uma pedra. X fica espantada com sua entrada, mas ainda fica os pais dela que não viram a filha pedindo socorro. Mas um garoto entrando dentro do quarto dela, eles estavam prestando bastante atenção. Naruse pede desculpas e diz que entrou daquela maneira porque ouviu um grito. X tenta salvar a pele dele e diz aos pais que ele era um colega da escola e que foi ajudá-la porque ela gritou ao ver uma barata. E pelo visto os pais acreditam nela, a boazinha que não faria saliências com o colega de escola em seu quarto. Vamos fingir que ela não tentou usar uma entidade para seduzir esse mesmo colega. Naruse pede desculpas por quebrar o celular dela, mas avisa que era melhor ela ficar sem ele, pois Saiko poderia a perseguir pelo dispositivo, já que ela não iria parar.
A vida segue e Naruse já está aguardando Shizi de manhã bem cedo para levá-la para a escola. Ele diz estar fazendo isso porque não sabia que momento a Saiko poderia atacá-la novamente. Claro que Shizi fica toda boba e agradece mais uma vez ele ter salvado ela, mas ele diz que não havia terminado ainda. Naruse pede que ela não se desanime porque ela não era vítima da maldição, apesar do que aconteceu. Ele queria saber o motivo da Saiko ter atacado a Shizi. De longe vemos a Kari olhando para os dois com o mesmo semblante que eu estou escrevendo esse roteiro, de puro cansaço. Na sala de aula, Shizi refletia sobre os acontecimentos, como ela deveria ser cautelosa, mesmo não tendo celular. E nesse momento aparece Karen, a chamando para conversar. Em um local propenso para uma fatalidade, Shizi demonstra estar muito feliz por ver a amiga viva e que nada havia acontecido com ela, e pergunta se ela tinha excluído o app. Kari responde que não adiantava fazer nada, pois ela iria ter o mesmo fim que a Shimizu. Ela estava há dias sem dormir. Ela grita desesperada que Shimizu havia sofrido a maldição de Saiko, que os rumores eram verdadeiros e que ela seria a próxima e não queria ter esse fim. Shizi tenta acalmá-la, dizendo que para a maldição funcionar precisava cumprir alguns critérios, como cometer algum crime. Mas Kari não entende o que ela estava tentando dizer. Shizi percebe que mesmo ela dizendo aquilo, não havia nenhuma garantia de que a amiga não seria amaldiçoada, porque tanto ela quanto a irmã de Naruse, mesmo não cometendo nenhum crime, estavam sendo perseguidas pela Saiko. De volta à sala, Naruse aparece do nada buscando Shizi para investigar um pouco mais sobre a Saiko, e por esse motivo começa uma fofoca entre as colegas de sala sobre eles estarem saindo muito juntos. Kari repara isso tudo de longe, muito desolada. Os dois vão para a sala de computadores, mas Naruse tem dificuldade em fazer uma mísera pesquisa na internet. Ele era tão low profile que não tinha nem computador e nem celular, por isso ele nem sabia usar a internet. Shizi então ajuda ele a usar o Google, digitando as palavras-chave, ao mesmo tempo que ela fica toda bobinha por estar muito próxima dele. Rapidamente a busca deu vários resultados sobre a Saiko, e cada um tinha uma informação diferente. Alguns diziam que se abaixasse o app, em 7 dias você ia de base. Somente os mais velhos vão pegar essa referência. Outros diziam que deviam apresentar alguma pessoa para ela, senão seria amaldiçoado. Cada um tinha uma visão diferente, e as informações que Naruse havia coletado se divergiam daquelas. Mas Shizi repara na busca que, depois de baixar o app, o período que a pessoa iria de arrasta para cima variava de caso para caso, e que talvez houvesse uma palavra de ativação para a maldição. Shizi então recorda do acidente com Shimizu, que antes ela ficar presa, ela agradeceu por ela ter pego a folha caída, e que antes de ser empurrada nos trilhos do metrô, ela também havia agradecido a Naruse, que logo após disso ela ouviu as palavras Saiko. Nesse momento ela sai correndo desesperada da sala sem Naruse. Ela diz que precisava avisar a amiga Karen, enquanto ele deveria continuar pesquisando um pouco mais. Ela volta para a sala de aula, mas descobre que Karen havia ido embora mais cedo. Ela olha pela janela e vê que a Karen ainda estava na parte de baixo. Ela corre desesperada até conseguir alcançar a amiga, e quase sem fôlego consegue chamar sua atenção, e diz que precisava avisar ela sobre a Saiko. Porém Karen diz que não desejava ouvir, pois nada mudaria. E Shizi não entende o motivo. Ela tenta falar que tinha uma palavra que ela deveria evitar dizer, mas Kari grita com ela dizendo que não queria ouvir, e questiona a amiga para onde foi o relacionamento ruim que ela tinha com os garotos, pois ela estava se dando muito bem com Naruse. Inclusive eles dois chegavam juntos todas as manhãs na escola. Shizi tenta se explicar. Ele só estava fazendo aquilo porque ela tinha sido atacada pela Saiko e a escoltava para evitar ser atacada no meio do caminho, ao mesmo tempo que eles dois estavam colhendo informações sobre o aplicativo. Com lágrimas nos olhos, Karen pergunta se ela tivesse sido amaldiçoada primeiro, seria ela que Naruse salvaria? Shizi percebe que talvez todo esse tempo a sua amiga estava apaixonada por Naruse, por esse motivo usava Saiko para chamar a atenção dele. Porém, tentando salvar a amiga, ela decide discutir isso uma outra
hora e grita que ela precisava evitar de dizer uma palavra em especial. Mas ao invés de ela logo dizer qual era essa palavra, ela só fica dando chances da amiga interromper. E Karen interrompe. Karen agradece a preocupação dela, mas continua insistindo que não queria ouvir. Quando Shizzy percebe que a amiga disse as palavras que não deveria, logo um sussurro chama atrás de Karen. Psycho! Shizzy aponta para sua direção em choque. Psycho estava em 3D na frente de Karen. Karen é puxada pela Psycho pelos longos cabelos e arrastada pela rua. Por gritar o nome da amiga, Shizzy também é pega pelo pulso e arrastada junto. Ambas berravam na rua e as pessoas ao redor não entendiam o que elas estavam fazendo, porque não viam a Psycho, somente ambas se arrastando no chão. Psycho as levava para o trilho do trem e, preocupadas com a situação, as pessoas tentavam apertar o botão de emergência que não estava funcionando. Percebendo que Psycho queria dar fim nelas ali mesmo, Shizzy usa toda a sua força para se desprender do poder de Psycho e puxa sua amiga para fora dos trilhos junto com ela. Percebendo que Psycho havia sumido, ela pede para a amiga saírem dali e correm pedindo desculpas às pessoas que viram aquela cena caótica. Enquanto isso, Naruse continuava pesquisando sobre Psycho e descobre que um ano antes houve vários homicídios com garotas e que a última delas se chamava Saiga Ayako, de 16 anos. Notando que a escrita era semelhante a Psycho, ele começa a recordar ter ouvido aquele nome antes. Foi quando a sua irmã ainda estava viva e ficava conversando com a Psycho pelo celular. Ela havia perguntado um sobrenome para Psycho e a IA respondeu Saiga Psycho. A vítima se chamava Saiga Ayako e ele concluiu que ela era a fonte da maldição de Psycho. Shizzy recuperava o fôlego junto com Karen, que não parava de chorar, pois a Psycho não havia perseguido elas. Shizzy confessa que não entendia por que Karen foi amaldiçoada. Karen então recorda que a amiga havia dito que para entrar nos critérios da maldição deveria ter feito algo imoral, e Karen recorda que ela havia cumprido esse requisito. Karen explica que ficou muito mal após presenciar o fim de Shimizu e até desinstalou o aplicativo acreditando na existência da maldição. Porém, ficou muito mal ver também que a sua amiga estava saindo o tempo todo com seu crush, pois ela era apaixonada há muito tempo por Naruse. Se sentiu traída, achando que aquela conversa de ser ruim com os garotos era mentira de Shizzy. Shizzy se defende, dizendo que aquilo não era uma mentira, que ela sempre foi assim com os meninos e o fato deles não tomarem iniciativa para se aproximar dela contribuía para ela ter dificuldades com os garotos. Porém, com Naruse era diferente porque esse tinha um modo direto de conversar e com sua personalidade um pouco agressiva, era natural ter uma conversa normal com ele. Porém, Kari acreditava ao contrário, que ele tinha se aproximado de Shizzy por ela ser uma garota interessante desde sempre, mostrando a sua profunda sensação de inferioridade. Por conta de tudo isso, ela acabou maldizendo Shizzy enquanto via ela saindo da sala com Naruse de novo. Ela sem querer pediu que Shizzy desaparecesse. Só que a Psycho escutou esse pedido, pois ela havia ressurgido do nada em seu celular, que nem o McAfee e o Baidu quando você tenta desinstalá-lo, e disse que cumpriria o desejo dela. E era por esse motivo que a Shizzy estava sendo atacada pela Psycho. Ambas começam a chorar. Shizzy se sentia culpada por tudo que a amiga passou, percebendo que os sentimentos da amiga em relação a Naruse e ela ter se intrometido, por ver que Shizzy demonstrava compaixão com ela, Karen agradece pela amiga ser tão amável. E o que acontece quando você diz obrigado aqui? Pois bem, a Psycho vai lá e a decola. Para o total choque de Shizzy, que fica cara a cara com a entidade. Ela grita para Psycho que Karen não havia feito nada de errado e que não havia motivo para ela ter finalizado a amiga. Mas Psycho não estava nem aí para seus lamentos. Moveu para que um poste caísse em cima de Shizzy. Mas nesse momento, Naruse aparece e a protege com o próprio corpo. Os Saiyajins são fortes, não é mesmo? Ambos escapam com vida e ele só sai machucado.
Ele vê o fim que a Kari teve no chão e fica indignado por ela ter morrido daquela maneira, o que me faz questionar se ele tinha uma ideia melhor. Ele levanta e começa a gritar com Saiko que deveria sair e se mostrar para ele, porque ele daria um soco na cara dela. E Shizzy percebe que ele não conseguia ver a entidade que estava bem na frente dele. Ele explica para Shizzy que ele havia descoberto a origem da maldição e conta sobre a onda de abatimentos que tinha acontecido há 1 ano e que o nome da última vítima era Saiga Yaako, que provavelmente ela havia morrido cheia de rancor e tinha se tornado um espírito maligno. Porém, ele não sabia explicar como ela havia virado um aplicativo de celular. Shizzy disse que não se importava com o motivo que a levou a se tornar um espírito vingativo. Ela estava matando pessoas inocentes. E Naruse concorda e diz que não deixaria ela machucar mais ninguém. Falou a pessoa que nem chega o fantasma na frente dele. Ele promete proteger a Shizzy mesmo que isso custasse a própria vida dele. Tá laricagem ou não? Deixa aí nos comentários. Aos poucos, Naruse começa a ver uma imagem de uma garota se formada à sua frente. Uma bela e jovem garota. Ele pergunta se ela seria Saiko. A garota sorri e começa a tirar roupa. Ela caminha em direção a Naruse, pronta para abraçá-lo, do jeito que vê o mundo. Esse fica passado com a cena. Eu tava estranhando não ter visto uma escalçola nos sutiãs até agora. O Face app usado pela Saiko era free, então não durou muito tempo o efeito. Logo a verdadeira forma apareceu. Uma mulher toda remendada. Crente que estava abalando. Saiko é pega de surpresa com um soco na cara, dado pelo nosso Saiyajin, que não tem tempo para pensar em mulher. Toda se desmontando, Saiga parte para cima dele, que se esquiva e se protege arremessando uma telha caída na direção da marionete de carne. Mas essa quebra a telha no ar com um único tapa. Os dois aproveitam a distração da Saiga e correm dali. Shizzy ainda estava tentando se acostumar com o fim da amiga e diz que era impossível para eles ganharem de Saiko. Mas Naruse tenta ser positivo e diz que eles sairiam dessa. Saiko continua perseguindo eles dois pelas ruas desertas. Naruse chama a atenção de Shizzy para as costuras no corpo de Saiko e conclui que as 16 garotas que perderam a vida 1 ano atrás tinham se juntado por conta do ódio de terem ido de base muito cedo, criando esse monstro. Quando chegam em um local mais remoto, eles aproveitam para pegar fôlego de volta. Saiko não estava seguindo eles, mas eles sabiam que era questão de tempo de ela chegar até ali. De repente, fios de cabelo que um muro selando eles dentro. Saiko surge da parte de cima. Naruse tenta dialogar, socando ela, dizendo que não a perdoaria pelo que ela fez com a irmãzinha dele. Mas essa quase arranca as costelas dele do lugar. Mas sendo um Saiyajin, só pegou de raspão. Ela estava prestes a finalizá-lo, mas Shizzy se coloca na frente. Pede para Saiko levá-la em seu lugar, pois entendia a fúria que ela sentia por não terem resolvido a sua morte, mas que ela queria ser a última vida perdida por conta desse rancor. Naruse acha um absurdo o que Shizzy dizia e pede para que ela parasse com isso. Saiko lança um fio de cabelo que enrola no pulso de Shizzy e ao mesmo tempo no pescoço de Naruse. Depois disso, ela abre a barriga, deixando as tripas caírem. Dentro surge um vórtice. O vórtice começa a puxar Shizzy para dentro dela, mas Naruse tenta impedir através do fio que ligava seu pescoço ao pulso de Shizzy. Cada vez que ele conseguia puxá-la para mais perto dele, seu pescoço era exprimido. Como havia prometido a Shizzy, ele não deixaria ela ter o mesmo fim que a sua irmã e estava disposto a entregar sua vida em troca disso. Vendo que Naruse estava indo ao extremo para salvá-la, Shizzy tenta soltar o fio que o prendia a seu pulso, pois não queria vê-lo perdendo a vida para salvá-la. Ela consegue se desvencilhar antes de entrar dentro do vórtice. Ela agradece pelo esforço dele e pede que ele viva. Naruse grita desesperadamente o nome de Shizzy, que entra totalmente dentro do vórtice e uma luz explode do corpo de Saiko. De repente, Shizzy está caída no chão em frente a Naruse, que não compreende o que aconteceu. Naruse pede que Shizzy olhe para trás e eles veem o fantasma da verdadeira Saiko. Ela diz que Taka-chan e ela desejavam ter sido que nem eles e agradece e some em um feixe de luz. Quem era Taka-chan?
ninguém sabe e nem é explicado. Os dois ficam ali com cara de tacho tentando entender o que rolou. Naruse conclui que eles foram testados por Saiko para ver se conseguiam ajudar-se mutuamente e que parecia que a maldição havia acabado. Afinal, ela sumiu sorrindo. Os dias passam e eles foram prestar suas condolências a Karen no cemitério. Eles comentam na saída do local que nunca mais escutaram rumores sobre o aplicativo estar tirando a vida de outras pessoas, o que confirma para eles o fim da maldição. Naruse ainda não conseguia entender o motivo que a irmã dele faleceu. E X explica que não era preciso ela ter feito nada de errado para cair na maldição de Saiko, assim como aconteceu com ela. Quem pediu para Saiko atacá-la foi a Karen. Ela não tinha usado o app de forma imoral e acreditava que aconteceu dessa mesma forma com a irmã de Naruse. Ela volta a se emocionar com o fim que a amiga teve, ainda acreditando que era culpa dela tudo o que aconteceu. Naruse explica que não era bem assim, pois ele só conseguia encontrar elas duas naquela ruazinha estreita que elas se esconderam porque Karen havia enviado uma mensagem para ele dizendo a localização e pedindo que ele salvasse a X independente do que acontecesse com ela, pois X era sua melhor amiga. Então ela não precisava viver se culpando, porque a própria Karen não pensava daquela maneira sobre ela. Enquanto eles conversavam, andando pela rua, vimos um casal logo no fundo. Eles tinham baixado o aplicativo da Saiko e de repente uma garota aparece na frente deles dois e logo escutamos Saiko. O casal é atropelado pelos trilhos do trem que estava bem ao lado, sem que X e Naruse percebesse alguma coisa. E assim termina a nossa viagem de terror de hoje. Vocês acham mesmo que a Saiko deixou esse casal em paz? Eu acho que ela gostou da teoria que Naruse inventou e adotou pra si. Meio que não levo fé que ela era realmente a entidade das meninas falecidas. Agora, me mata aí a curiosidade, por qual motivo vocês baixariam a Saiko? Eu com toda certeza para ganhar dinheiro. Abafa. Deixa aí nos comentários suas razões. Nosso portal fecha aqui. Te vejo na próxima. Não esquece o like. Bye bye!